a comunicação botânica, ela tem que estar melecada de humano. De mostrar para as pessoas o que está ficando cada vez mais distante, o que a gente não pode mais chegar perto porque não tem. Mas eu acho que tem que ter sempre uma balança de equilíbrio para a gente não perder nossa essência, que nossa essência é ligada à terra. Isso foi gostoso, eu percebi uma sensibilidade que eu não sabia que tinha. Aprendi agora, o plantês. Esse é o plantês, então. Quando eu comecei a pensar um canal de plantas no YouTube, um site de jardinagem, a minha maior preocupação é que ele pudesse ser interessante para quem não é da planta. Eu não queria ficar falando só para quem já está convertido. Eu queria mostrar o quanto elas são incríveis, o quanto elas são mágicas, o quanto tem histórias inacreditáveis, curiosas envolvendo plantas. O quanto elas são nossas velhas conhecidas, porque muitas coisas remetem a plantas do dia a dia que a gente esquece que foram plantas, né? E eu pensava, precisa ser tão instigante, tão curioso, que uma pessoa leiga cai aqui e fala, nossa, mas eu nunca tinha pensado em olhar a planta por esse viés. E aí eu descobri que o que faz as pessoas se conectarem com a jardinagem, pela primeira vez pelo menos, é sempre uma emoção humana. Todos os dias nós não sabemos o que vai acontecer. Você pega uma viatura, você vai para a sua área, faz a fiscalização. Do momento em que você chega lá até o momento em que você sai de lá, tudo é um flash. Você não sabe o que vai acontecer. Desde prédio em chamas, até um munícipe com mal súbito, ou até um dia muito tranquilo, onde as coisas decorrem naturalmente. É tranquilo. Eu sou neta de Piracicaba. Meus pais nasceram lá e hoje eu moro aqui em São Paulo, trabalho na Companhia de Engenharia de Tráfego, na CET, em São Paulo. Meu trabalho, ele exige de mim atenção, dedicação, ele exige que eu esteja olhando para aquilo, né? Que eu esteja observando tudo o que acontece à minha volta. Até porque nós não somos, assim, a profissão mais amada do país, entendeu? Acho que depois do jogador, do juiz de futebol, nós somos os mais odiados. Eu sempre amei gatos, então minha praia era ter gatinhos. E plantas, eu nunca me dediquei, eu nunca tive tempo para parar e ficar olhando para uma planta. Até que um dia meu irmão chegou em casa e ele trouxe um pedaço de cacto. Ele havia sido cortado, um mandacaru. Ele é bem grosso e tinha raízes enormes. E falou para mim, pô, vamos plantar. Eu não sabia o que era substrato, não sabia o que era nada. Aí colocamos ele num vaso lá e ele pegou. Ele pegou e ele cresceu e aquilo foi legal, foi uma experiência muito boa. Muito boa. Aí, anos depois, o meu irmão faleceu. Esse mesmo irmão. Aí, ele faleceu e o cacto ficou, assim, um pedacinho do meu irmão, entendeu? Ele era a lembrança viva que eu tinha do meu irmão. E isso não tem preço.
planta pela botânica. A pessoa vem para a planta porque ganhou um buquê de rosas do namorado e quer saber como é que mantém para as rosas durarem mais. A pessoa herdou a coleção de bonsais do pai. A pessoa está cuidando da planta da amiga que foi viajar. Não é uma questão botânica apenas, de quantas vezes você rega, quanto de sol, quanto de adubo. É mais do que isso, um olhar para a nossa insegurança, para o medo que a gente tem do que o outro vai pensar se a planta morrer na nossa mão, para o julgamento alheio. A saudade que a gente tem de um ente que faleceu e que está ali simbolizado no que ficou de planta dele. A raiva que as pessoas têm das pragas. E, na maioria das vezes, a praga e a doença surgem porque a pessoa comeu bola. Ela esqueceu de adubar, ela deixou a planta num lugar impróprio para aquela espécie, o vaso está pequeno, não tem luz suficiente. Então, são todas consequências de uma causa humana. Só que eu não posso colocar isso na cara da pessoa. Eu preciso acolher essa energia da raiva, essa energia da insegurança e, ao devolver a comunicação botânica, ela tem que estar melecada de humano. A relação com as plantas, a Carol sempre teve essa relação, né? Desde que eu conheci a Carol, ela morava numa kitnet, 4 gatos e o que tinha de espaço na janela tinha planta. Então ela tinha um tomateiro, tinha hortelã, enfim, ela tinha uma horta, né, em 25 metros quadrados, né? A gente está junto há mais de 20 anos e então acompanhei essa transição dela do jornalismo para a jardinagem, né? Mas efetivamente a gente começou a trabalhar junto no 50 Dias de Verde, em 2018. E foi uma série muito legal. Daí, como eu tinha experiência de roteiro com televisão e tudo mais, a gente começou a desenhar junto os 50 episódios, né? Eu vou daqui, você continua. Eu vou daqui, você continua. A gente dá cursos de abelha sem ferrão, horta doméstica, flores comestíveis, que mais? Plantio de árvores. Escrita orgânica. Fizemos uma oficina de escrita sobre natureza, uma oficina de literatura, sementes, coisas de aula, caixinhas de abelha, algodões de cores diferentes, naturais, a coleção de ninhos. Por exemplo, o sabiá usa bastante barro para fazer o ninho. O ninho dele é super pesado. Ele trabalha um pouco com o material do João de Barro e um pouco com raízes e matinhos. Isso é muito assunto para quem nunca teve a oportunidade de conviver com essas coisas. Isso preenche um dia inteiro de conversas. Então, a escola tem essa missão, digamos assim, de mostrar para as pessoas o que está ficando cada vez mais distante, o que a gente não pode mais chegar perto porque não tem. A Carol, eu soube que ela existia através de uma amiga que a gente tem em comum, que estava fazendo um trabalho para ela e me chamou para ajudar. Então eu escrevi alguns textos para um site antigo que a Carol tinha. E aí depois de um tempo que eu estava aqui, um dia ela entrou em contato comigo falando: eu sou aquela amiga da amiga e tal. Tô indo para Olambra fazer um curso, sei que você mora aí e tal, a gente podia se conhecer pessoalmente. E aí, então, a partir desses 2 primeiros cafés que a gente tomou juntas e da primeira noite que ela veio dormir aqui, a gente começou a se apoiar. Ela foi ficando hospedada aqui em casa cada vez que ela precisava vir para Olambra e eu fui participando de trabalhos dela, ela me convidava para ajudar numa coisa, em outra coisa e assim ela foi se estabelecendo como profissional da área, o Minhas Plantas foi crescendo e a gente fez uma parceria bem legal esse começo. A gente foi juntas, porque essa não era a minha área. E aí um dia numa revista eu vi uma entrevista de um senhor chamado Floresvelle
E ele contava que faz projetos de reflorestamento e tal. E no final da entrevista ele dizia, se alguém quiser trocar sementes comigo, conversar sobre reflorestamento e tal, é só entrar em contato pelo e-mail, e deixou o e-mail dele na revista. E como eu estava justo nessa onda de me interessar e tal, eu pensei, que legal, né? Eu vou entrar em contato e escrever para ele. Bom, isso no final das contas virou um casamento. Nós nos casamos, para encurtar essa história longa, nós nos casamos e aí essa minha vida em São Paulo, na fotografia, que vinha diminuindo dentro do coração, deu espaço ao que vinha crescendo dentro de mim, que era o interesse por natureza. Meu nome é Flores Vela, o nome já é significativo, de flores, mas me chamam de Flop aqui na Holanda. Então, sou filho de imigrantes desde a primeira hora, meu pai é um dos fundadores. E ele é um homem floricultor na Holanda, paisagista e professor de botânica. Então me ensinou já desde pequeno uns sutis movimentos de enxergar a natureza de uma forma mais holística, né? As floriculturas eram feitas para flores e não para planta, árvore. E aí eu desafiei a turma de lá. Se vocês me deixarem uma viagem que tenha um espaço sobrando e eu puder ir junto, eu vou com 200, 300 plantas e volto 100. E aí pagaram para ver, e eu fiz nos caminhões da floricultura e realmente eu voltava sempre vazio, mas com o bolso cheio da graninha das vendas das plantas. E o nosso elo com o mercado era o motorista de caminhão. Então, graças a Deus, isso mudou. Então, tudo isso, quando Carol Costa entrou, ela viu que faltava essa interface. E ela foi a interface por um bom tempo, fazendo esse contato. Então, acho que o serviço que ela fez de alavancar esse gigantesco mercado, dando uma mensagem mais pura, mais positiva, mais cordial, eu vi ela pondo essa mensagem e eu vi que ela escolheu amigos do Pernambuco, que tem uma produção enorme, lindo, e ela pôde fazer um curso lá para mostrar para a dona de casa como se faz a muda, com aquele respeito, com aquela delicadeza, que é pertinente, né? Quem tem a mão verde nada mais é do que uma extensão do coração, com muito amor, e aí tudo cresce. E somos amigos e juntos estamos numa jornada. A escola, que é a ideia dela, é exatamente nesse ato de produzir e o consumidor para ensinar para o mundo, para quem quer ouvir, essas sutilezas, né? Porque na realidade ela não vai estar com essa raizinha, ela tá porque ela já está saindo da dormência, mas ela não vai estar. A raiz que tiver vai estar mais podre, não vai estar com raiz nova. Não. Quando é para tirar aqui, eu não puxo assim. Você torce? Eu faço, não, geralmente eu faço mais assim, ó. Como se eu estivesse empurrando assim. Empurrando ele para a lateral. O que eu sei hoje e o que eu aprendo a cada dia é muito mais tentativas e erros, observação, vendo, porque às vezes a gente vai para uma coisa tão complexa para a gente fazer uma muda, para a gente conseguir que aquela planta reproduza, que às vezes a gente olhando um pouquinho com mais simplicidade, a gente consegue chegar lá. Eu sou meia louca que eu gosto de falar, às vezes eu converso, criança com minhas plantinhas. E eu acho assim, quando você dá amor, você recebe. Quando você já vai cortar, vai fazer uma muda, quando eu vou cortar uma planta, pode parecer meio loucura, mas eu gosto de cortar assim, olha, não vai machucar. Isso aí você vai ter uma outra filhinha, você vai estar aqui, ó, a sua seivazinha vai ser preservada, eu boto na água, parará. Não é que eu estou assim, falando isso direto, mas eu acho que já fica essa energia. Então, planta é um ser vivo. Então, tudo que você conecta com energia, eu acho que ajuda a sair raiz, a se ela cair uma folhinha. E aí eu começava a observar. Via que eu deixava muita folha. E aí era como se ela estivesse dizendo, olha, a folhinha está pesando, eu precisava que eu ficasse com menos folha. Aí eu deixava só o olhinho, aí via que ela se dava bem. E aí depois a gente foi adquirindo um bocado de coisa. Não é que
Eu acho que faculdade, que estudo, que aprendizado, que tecnologia, isso é maravilhoso. Mas eu acho que tem que ter sempre uma balança de equilíbrio para a gente não perder nossa essência. Que nossa essência é ligada à terra. Desde pequena, a mamãe mexia com as plantas e eu gostava. Sempre gostei muito de planta e ajudava ela a mexer. E quando era menor, às vezes atrapalhava. Menina, não mexe muito nisso. Depois que eu me casei, a realidade que eu fui para a fazenda em Garanhuns, 21 anos, aí comecei com plantas. Eu sempre gostei muito delas. Então lá em Garanhuns enfeitava a casa com planta, tinha um carro de boi velho, enfeitava, tinha uma escada e botava gerando na escada. Daí de lá, depois de 16 anos, me mudei para outro lugar, carreguei as plantas todinhas. Daí para onde eu ia carregando as plantas. Aí comecei bem cedinho, e assim, muito gosto. Eu adoro quando eu estou com a mão na terra. Brenda mesmo quis, ela mesmo já nasceu com gosto de planta, eu acho. Porque ela com 12 anos começou a plantar comigo. Foi a primeira vez que vendemos plantas. E então veio uma pessoa comprar, levou. Quase a violeta tudo, aí só faltou chorar. Porque ele comprou mesmo, né? A lembrança mais antiga era quando tinha os caminhões que chegavam, acho que de Alhambra. Na época, pai e mãe tinha loja de floricultura nos shoppings e aí tinha aquele cheirinho de, acho que é de pinheiro. Aí tinha aquele cheirinho, quando abria o caminhão, que sobrava os restinhos das plantinhas, das folhinhas, tinha aquele cheirinho de, acho que pinheiro, não sei. Desde pequeno, né, vivendo entre as plantas, então de nome, de condição de hidratação das plantas, necessidade de nutrição. Isso é uma coisa que mãe sempre passou de uma forma assim, menos teórica e mais didática, de você olhar e perceber a planta, perceber o que é que ela está lhe devolvendo de informações, né? Eu conheci a Carol num primeiro seminário que foi realizado aqui na Atmosfera, onde vieram diversos palestrantes, que foi o Raul Cânavo, que organizou, e a Carol veio para cá. Foi amor à primeira vista. No dia a dia, na vida, a pessoa vai vamos dizer, indo para caminhos e esquecendo a essência, ok? Então, me diga uma coisa, o trabalho que Carol e muitos outros fazem é assim, eu acho que não é nem uma coisa importante, é uma coisa necessária. Esse amor à primeira vista com Carol foi a seguinte coisa, a maneira dela encarar a coisa, então o respeito com as plantas, a maneira de ensinar da forma correta, com muita firmeza, com muito carinho, com muito amor, ela realmente, né, é clorofila nas veias, então é fácil a gente só tem um perigo, se tiver muita lagarta por aqui, a boca Quando eu saí do jornalismo e vim para a jardinagem, eu não tinha consciência, mas eu sentia um pouco que esse é um universo onde você não é julgado, esse é um universo onde você pode ficar num silêncio e numa paz que você não encontra em nenhuma outra esfera da nossa vida. O tempo inteiro, se tem um cachorro, ele te olha te julgando, ele quer passear, ele tá com fome. A planta não te julga em nenhuma vez, nem quando ela tá com sede. Então, é uma paz quando a gente pode aprender com elas também e trazer isso, esse jogo de cintura, essa flexibilidade, esse lidar com o que você tem ali disponível e dar o melhor de si. Você traz isso pro dia a dia humano. Eu sou míope, muito míope. E uma das coisas mais gostosas era tirar o óculos e ficar com o olho bem perto da planta, vendo bastante do detalhe. E isso me fazia também ouvir coisas que para um não míope talvez não façam nenhum sentido. Quando eu vou regar um vaso, eu ouço o barulho da água. A planta tem vários barulhos. Eu ouço esse barulho da água passando por dentro da terra. É um barulho muito gostoso, é bem suave. Eu gosto de olhar perto e ver os bichinhos, os pelinhos, ver o começo do espinho, como é que ele surge no entroncamento ali do caule.
se ele nasce para baixo ou para cima de uma gema e entender aquela verruguinha da gema como uma promessa, um backup da planta, caso algo dê errado, ela vai rebrotar por ali. Essas coisas de enxergar bem de perto, eu adoro. Desde criança eu acompanhei meus pais na estufa. Quando eu estava de férias, quando eu não estava na escola, eu estava na estufa com eles. Então eu cresci aqui no meio, no monte de terra, no meio das folhas e tudo mais. Então, para mim sempre foi é o meu ambiente aqui, então eu gosto bastante. Eu curto ver as plantas crescerem. Eu, por mim, eu não vendia nada, entrava na estufa e só ficava olhando para as plantas. Essa parte da estufa é bem especial para mim. Aqui a gente tem plantas de família, tem plantas que eram do meu avô, plantas que eram da minha avó. Essa calateia aqui era uma planta que era da minha avó, que eu gosto bastante, ela tem uns desenhos muito bonitos. A planta aqui também era da minha avó, mãe do meu pai, deve ter uns 40 anos aqui. E ela tá aqui sempre e vai ficar sempre. Eu me senti até um pouco diferente, porque eu sempre tive essa paixão. E muitas pessoas entravam aqui e falavam, por que você mantém esse lugar desse jeito? Eu falava, porque eu gosto, é uma coisa que me traz satisfação entrar aqui e ver essas plantas. E agora, hoje eu vejo que muitas pessoas têm essa paixão. Então, quanto mais pessoas gostarem de plantas, melhor. Eu acho que o mundo vai ficar mais leve. A gente conheceu a Carol numa feira, no Vine Market. Ela abordou a gente falando assim que ela era fã do Rubem Acosta, mesmo sem ter conhecido ele. O Rubem Acosta era o meu pai, então... Aí, nesse momento, ela já me ganhou o Fernando e foi o início de uma longa amizade e parceria de trabalho também. Carol posso dizer que ela foi a precursora nesse mundo, né, de fazer a divulgação do mundo das plantas, sempre se colocando no lugar das plantas. A gente pode dizer que ela era uma intérprete das plantas, né? Então ela entendia o que a planta falava, para passar para as pessoas comuns. Sim, junto com as informações, eu acredito que tenha despertado uma paixão em cima do público, né? A minha principal especialidade são reality shows. Eu já trabalhei com muitos realities, Big Brother, Fazenda, Bake Off, reality de culinária, outros, né? De decoração, para vários canais. Isso é o que eu tenho feito nos últimos anos. E durante a pandemia, com a diminuição de trabalho, eu decidi cuidar das minhas plantas e num determinado momento eu vi um curso que a Carol ia dar uma live sobre orquídeas. Decidi assistir para poder cuidar melhor das minhas plantas. Esse era o único objetivo naquele momento. Eu aprendi um monte. Mas aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, essa menina fala muito bem. Eu preciso trabalhar com ela. Preciso trabalhar com ela. Eu adoro planta. Eu adoro o tema. Ela fala bem demais. Não dá para ficar só na internet. E eu fui procurar a Carol e a gente começou a conversar. E logo, por sorte, a gente achou um formato para produzir juntas, para a internet também, né? Que agora a gente está vendendo para televisão. Mas eu tive a oportunidade de ir com a Carol em vários canais de televisão, conversar sobre ideias que a gente tinha, fazer uma rodada, e todo mundo que conhecia ela era taxativo. Ela se comunica extremamente bem. A Carol fala bem, ela é clara quando ela explica, ela usa exemplos, ela é didática, é divertida. Então, assim, a Carol como comunicadora, para mim, é inigualável. Quando eu comecei a escrever na revista Natureza, demorou muito tempo para eles entenderem o meu enfoque. Porque a Natureza tinha um agrônomo que falava sobre orquídeas, então ele falava sobre pinta preta, sobre doença fúngica. Depois tinha um outro cara especialista em frutas e falava sobre frutas exóticas. E já tinha muita gente boa fazendo. E eu só pensava, caramba, eu sou uma jardineira que veio do jornalismo. Por que eu vou tentar ser o que eu não sou? Eu sou jornalista por formação. O jornalista sabe contar história. Então, será que eu não faço melhor para a jardinagem, contando as histórias das plantas que não são capazes de falar?
e acolhendo as histórias humanas que envolvem plantas. Então, a planta passa a ser um meio de comunicação entre humaninhos. Foi nisso que eu apostei. Então, os meus textos eram muito mais psicológicos, vamos falar assim, né? Eu falava sobre o meu despertar para a jardinagem, o quanto eu, no meio da correria do jornalismo, eu gostava de chegar em casa mais cedo e ficar olhando as minhas plantas no jardim. E eu pensava, como é que a gente pode falar sobre substrato, rizoma, sobre estípula, sobre radícula, sobre estômato, essas expressões chatas, tão distantes da nossa vida. Ninguém fala essas coisas no dia a dia. Como é que a gente pode falar sobre essas coisas de um jeito mais leve? Aí, toda a comunicação do Minhas Plantas, ela é pensada para ser compreensível, não para você tirar 10 no TCC, entendeu? Eu fico feliz que as pessoas escrevam ou comentem que elas entendem tudo que eu estou falando. E, honestamente, eu não fico triste de, uma vez ou outra, aparecer alguém acadêmico falando que eu estou simplificando. O meu papel é ser a porta de entrada para as pessoas na jardinagem. E eu vou ficar muito feliz se as pessoas seguirem esse caminho com profundidade, resolverem fazer um curso de agronomia, um curso de botânica, né, uma biologia, uma engenharia florestal. Eu vou ficar muito feliz porque o meu papel é justamente ser o começo. Me mudei para cá agora. Então, eu fiquei morando na mesma casa em que estávamos juntos. E depois eu me mudei para perto da minha tia, onde era quarto, sala e cozinha. E ele ficava na sala, próximo a uma porta, onde tinha um jardim de inverno. Eu lembro que no Natal a gente colocava pisca-pisca. Nós colocávamos pisca-pisca e ele ficava todo lilás. Era a minha árvore de Natal. Até que naquela semana, esse mandacaru, ele pegou um fungo na parte superior e aquilo veio descendo. Aí eu comecei a ficar desesperada porque o meu irmão já havia falecido e eu não queria perder o cacto, não posso. Aí eu me lembro que naquela época eu trabalhava no Parque do Ibirapuera. Lá nós tínhamos um espaço chamado Depave e eles me explicaram que ele estava com fungo e que eu deveria cortar. Mas ele era muito grande, então eu tive que cortá-lo. Mas eu sabe, com dó de cortar ele aqui, aí eu cortei aqui. Então, não resolveu. Por quê? Porque o fungo persistia. Eu vi uma live da Carol Costa e assisti outras. Eu me lembro que ela falou que, sem pena, você tinha que cortar. E mais embaixo. Peguei uma serrinha muito afiada e fui. Aí passei o extrato de própolis no local e eu lembro que eu coloquei uma imagem de São Francisco de Assis, bem abaixo dele, e fiz uma oração pedindo para São Francisco me ajudasse a cuidar daquele cacto. E eu sei que eu fiquei uma semana sem ir lá, entreguei. E quando eu voltei, ele já estava com uma carinha de quem estava se sentindo melhor. E daí para frente eu comecei a assistir lives e olhar para cá, olhar para lá, e me apaixonei pela Carol e fui vendo as coisas dela e foi muito gostoso. Aí aquilo começou a me chamar a atenção, aí ver uma suculenta, que foi os primeiros passos lá, eu comecei a fazer em casa e começou a funcionar e começou a dar certo. Aí comecei a visitar gardens, nossa, eu sempre gostei de supermercado. Aí eu mudei um pouquinho, saí do supermercado e fui pro garden. E é muito gostoso, é muito bom. Teve um momento que eu passei por depressão, logo depois da morte do meu irmão, ansiedade e angústia crônica. Angústia crônica é como se tivesse uma pata de elefante apertando o seu peito. Então, aí eu comecei a tratar isso e tomando remédios controlados. Depois que eu comecei a mexer com as plantas, eu comecei a sentir uma leveza no meu ser. E comecei a perceber que já não doía tanto para respirar, que aquela angústia já estava passando. Eu não sei se consequência dos remédios, se por consequência das plantas, mas eu acredito muito que tenha sido isso, porque eu me senti mais sensível. Isso foi gostoso. Eu percebi uma sensibilidade que eu não sabia que tinha. E agora estou gostando, estou cuidando e tô aqui.
gente faz um bercinho para o bebezinho com os rolinhos de papelzinho de higiênico, né? A gente guarda aqui, ó, os rolinhos, né? Aí a gente corta, dobra, pega a raminha ali da batata doce e coloca. Daqui a pouquinho aí ela começa a já ter a raizinha, a gente deixa crescer um pouquinho, a gente vai lá para a horta e tchum, com o rolinho mesmo. Eu sou psicóloga aqui do Hospital Dia, do Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental, o CAISME, que é do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E aqui eu faço várias oficinas e entre elas uma oficina de jardinagem. A jardinagem para a gente, ela favorece uma série de questões que são terapêuticas, na verdade. Além de ser uma coisa muito agradável, né, que faz com que os pacientes se sintam bem, ela promove algumas coisas que a gente também procura resgatar no acompanhamento dos pacientes. É um instrumento, né, a planta, o plantio, que é intermediário de uma conversa. Então, tem muitas pessoas que trazem as suas histórias através daquilo que a gente planta também, daquilo que a gente faz. Então, tem muito de terapêutico no plantar, porque a gente tem pacientes com todos os tipos de diagnósticos. Então, tem pacientes que têm uma ótima compreensão e pacientes que têm uma compreensão um pouco mais limitada ou, às vezes, estão no momento de crise e conseguem se concentrar menos na tarefa. E quanto mais fácil a gente falar, mais leve, melhor. E o conteúdo que a Carol traz é exatamente o que a gente procura, que é poder entender o plantês, né? Poder entender o que a planta está falando para a gente. E aí essa linguagem, né, que é uma linguagem mais simples, vai fazendo com que a gente também aprenda como falar e como ir aproveitando os momentos da oficina para poder introduzir essas informações. E a minha conexão com as plantas também tem a ver com essa memória pessoal que eu estava falando, que foram os momentos muito felizes da minha vida, né? Momentos de extensão com a minha família, né? Com pessoas que inclusive não estão mais aqui, que plantavam junto comigo. E faz também com que eu consiga me concentrar também mais na minha tarefa com os pacientes, né? Porque no dia a dia são histórias às vezes que mexem com a gente, né? Que por mais que você tenha até um treino profissional para não se envolver com as histórias, né? Muitas vezes tocam em coisas da gente, né? Em coisas que a gente trabalha, mas que às vezes percebe que não está tão trabalhado dentro da gente. E você ter uma atividade assim faz com que a gente se sinta mais inteiro. Eu acho que dá para fazer uma metáfora entre o plantês e o humanês, né? Porque a gente está numa área humana. Eu acho que tem todo um jeito que cada um lida com as coisas da vida, que se reflete numa atividade como essa, né? Então, com certeza, dá para a gente ir estabelecendo aí um novo idioma de observação, né? Que ajuda muito a gente na nossa prática também da saúde mental. Quando você descobre que você não pode viver sem aquilo, você não está fazendo para ajudar o outro. É muito bonito a gente falar que a gente está ajudando os outros a plantar. Mas, na verdade, eu estou ajudando a mim mesma. Eu, aquela jornalista que teve depressão e que, no fundo do poço, não queria mais nem sair da cama. Essa jornalista foi salva pelas plantas. Essa jornalista descobriu que estar no meio de plantas, falar de plantas, plantar plantas, comer as plantas que você plantou, proteger as plantas que você gosta de pragas e doenças, aprender mais sobre as plantas que você gosta. Essa jornalista descobriu, num movimento que é super egóico, super para dentro, que isso tudo dava prazer, que isso tudo dava um outro olhar para a vida, que isso tudo me fazia levantar da cama e que
eu me via fazendo a mesma coisa por horas a fio sem perceber, sem notar o tempo passar. Ontem eu parei de plantar, já estava escuro. A Carol, ela é muito das relações humanas, ela conecta pessoas principalmente. E ela é muito, muito, muito abundante. Ela não se importa em dividir o holofote com outras pessoas, ela não se importa em dividir a informação que ela tem com outras pessoas. Então, acho que isso é muito bom. Inclusive, acho que o resultado que ela tem hoje é fruto dessa abundância, né? Quando a gente começou a passar informações na internet, principalmente pelo Instagram, a gente tinha um pouquinho de receio de, às vezes, ensinar as pessoas a fazerem determinadas coisas. E aí eu vi com ela que o conteúdo, né, a informação, ela é de todo mundo. É a única coisa que quando você divide, se multiplica, né, a informação, o conhecimento. Então, acho que isso veio muito dela. Acho que também a sensação de que a gente pode ter uma rede de contatos, de amizades, que outros produtores são nossos amigos e não nossos concorrentes. Essa sensação de criar uma comunidade mesmo também é uma coisa que veio muito forte dela, assim. Acho que a gente estava caminhando nessa direção, mas ela deu uma empurrada bem forte na gente nesse sentido. E principalmente também de entender a importância de ter uma rede de pessoas, até para tirar dúvidas, para ter informações, para ser fonte de informações para outras pessoas. Eu acho que isso também é bem legal, para ter uma troca mesmo, para o conhecimento poder ser dividido e multiplicado. Onde vai começar é a altura que eu vou querer deixar ela. Ele tenta imaginar a planta pós-poda. Então, por exemplo, esse aqui está muito caneludo. Eu vou pegar e vou dar um formato. Vou fazer. Eu acho que trabalhar com plantas é trabalhar com vida, né? Então é um desafio diário. A gente tem que estar sempre atento. Essas plantas, elas vêm de uma mudinha, elas crescem. É um cuidado que a gente precisa ter, né? Então isso é muito maravilhoso. Mas a poda é um negócio que eu amo fazer. Adoro fazer poda, adoro topear formato árvore, adoro ver se a planta está precisando de uma poda, porque eu acho que a poda ela é uma renovação. Muitas pessoas têm medo de podar uma planta, mas é justo o contrário. Para mim é sempre o início de um novo ciclo, porque você está fazendo a poda, ela vai rebrotar e aquelas mudas que nós tiramos da poda vão virar novas plantas. Então, para mim, sempre é um recomeço. Eu acho que é uma conexão com a planta mesmo. A Vivian até ela brinca comigo que às vezes eu entro em transe se eu estou podando. Porque realmente é isso, eu me conecto com a planta e eu vou dar o formato, eu vou ver o que ela precisa, onde é que eu preciso podar, é um sentimento mesmo, né? Entender qual é a necessidade da planta, ela está meio torta, ela não está pegando luz, ela ficou esquisita, ela teve praga, né? A gente quer só dar mais formato, quer só dar mais galhos, então é entender qual é o objetivo com aquilo, é o planteio, com certeza. Eu vim fazer aqui o que eu fazia lá na roça. Lá eu carpia cana, eu cortava cana, eu carpia soja, colhia algodão, plantava algodão. Isso para mim era trabalhar. Mas trabalhar com flor, isso para mim não imaginava como seria isso. Mas a gente, na medida que a gente foi vindo para cá, foi conhecendo, a gente foi vendo que realmente é um trabalho que... Como que eu vou explicar para você? Que para mim não é trabalho. Tem pessoas que falam que a gente tem planta que eles só viam pela internet. Quando eles verem aqui essas variedades, eles se emocionam, porque achavam que não era de verdade. Parecia que era mentira, porque não tinha aqui no Brasil. Hoje a gente tem esse diferencial de ter algumas exóticas, no caso de echevérias, alguns cactos raríssimos que a gente traz para tentar fazer a multiplicação, né? É um processo meio lento, meio demorado, mas é isso que me dá que eu mergulho de cabeça nesse novo trabalho que me preenche muito. E a alegria que a gente proporciona para as pessoas, né? Principalmente a nível de colecionadores. Então, a Carol poderia colocar mais pessoas para fazer e ficar por trás. Não, ela está aqui, ela taca a mão na terra, não coloca luva, não coloca nada, leva furada de cacto, machuca a mão. Então, eu vejo que isso é amor no que faz, né? Não é só trabalho, né? Se eu encostar numa mesa dessa para plantar e tiver muda bastante vaso cheio, eu não quero nem para casa. Eu quero ficar plantando.
Então você pega, é um amor que a gente tem mesmo pelo trabalho, né? Se torna um trabalho gostoso. Porque veja bem, olha aquela mesa ali, a bagunça que é aquela mesa lá. O tanto de espécie que tem nela. A gente sempre fala que é igual filhos. Uma mãe pode ter 10 filhos. Nenhum é igual. Ali também é isso. E como é que a gente vai explicar isso para uma pessoa que no meio de tantas espécies, uma você molha mais, uma você molha menos, você não molha nada. Então tem coisa que a gente mesmo tem que fazer. Eu plantei, entendi. Aprendi agora, o plantês. Esse ali é o plantês, então. A gente fala do plantês, que é a língua da planta, mas o plantês existe para humaninhos, né? Para que o humaninho consiga começar a treinar o olho e perceber os pequenos sinais de uma planta bem ou de uma planta mal. Algumas pessoas dizem que elas falam com a planta. Você talvez já deve ter visto, especialmente as pessoas mais velhas, conversando com a planta. E para muita gente de fora da jardinagem, isso é sinal de gente doida, né? Eu acho que mais doido é não falar com a planta e sim dublar a planta, que é o que eu faço sem perceber. Eu vou molhar a planta e eu falo, ai, mamãe, que água mais gostosa, ai, que delícia, estava com muita sede. Isso é bem bizarro. E eu não percebia que eu fazia isso até que as pessoas começaram a falar que falam com planta. E eu pensando, nossa, que absurdo falar com planta, coisa meio de doido, né? Você vai ficar esperando a planta responder. E aí eu faço pior. Quando eu tenho esse olhar com elas, de manhã, por exemplo, eu levanto aqui em Olambra, eu pego a xícara de café e vou fazer a ronda nas jardineiras do hotel. E todas elas têm horta, então é muito dinâmico, todo dia tem uma coisa diferente. Tem o botão da abóbora, abre de manhã bem cedo e quando dá 9h30, 10 horas, ele já está fechando. E só dura aquele dia. Polinizou, não polinizou, já era. A plantinha que começou a enroscar lá a folhinha já está 10 centímetros mais alta. A florzinha mudou de cor. O tomate começou a ficar rosado. As coisas na horta são super dinâmicas. Então eu vou lá com o meu café e eu fico. Olha, mamãe, eu tô mais alta hoje. E eu mentalizo essa conversa delas comigo. É bem pior, né? Eu realmente acho que você devia tirar esse negócio do vídeo, porque as pessoas talvez achem um pouco estranho. Lá se vai a minha fama de professora séria, que já foi pro saco faz muito tempo. Coloque o chapéu das cortadeiras. L de NPK com micronutrientes. E aí eu penso, se a planta pudesse falar, ela diria que isso aqui, queimadinho, não é nada demais, que é uma adaptação, provavelmente, ao sol que está fazendo aqui, porque essa planta veio de caminhão, 3 dias dentro do caminhão. Então, essa conversa interna da planta comigo, tá ficando muito estranho de explicar isso. Eu comecei a pensar, mas a planta podia não falar só comigo, ela podia falar com as outras pessoas também. Porque eu olho e eu entendo o que ela está dizendo, mas tem tanta gente que não entende, né? Vem aqui, aí eu vou ter que tirar. Ela tá. Aqui não tem podridão, tá? É porque choveu e ela tá um pouquinho molhada, mas não tem podridão. Eu vou levantar um pouco, elevar o caudex dessa planta e fazer a poda para que ela venha e ressurja das cinzas. Na lua minguante, como diz a Carol, para que os açúcares da próxima lua façam que ela possa vingar. O cheiro da terra é uma coisa que faz muito bem, é como se fosse um medicamento, sabe? Você toma, você mexe, ó, dá para sentir, é a natureza, é você aqui. E ó, a descompactação, como está o solo, a Carol fala muito sobre isso. E é verdade, uma coisa é você usar uma luva para fazer esse trabalho, e outra coisa é você, de fato, se jogar nele, sabe? Ó, você consegue ver o que tem, se tiver um bichinho, um cheirinho diferente. O cheiro, quando você desenvasa uma planta, como foi esse caso, você já sente, o cheiro vem, ó. É um cheiro gostoso, um cheiro... Ah, isso tudo é calmante. Com certeza, aqui tem calmante. Com certeza. E essa história de a gente retribuir o que elas dão, eu acho que a gente tinha que se esforçar mais, muito mais, porque elas dão muito, sabe? Essa é uma Marilis.
Essa planta aqui, ela é maravilhosa. Ela, aqui, ó, tem uma haste floral. Este é o bulbo dela, que está aparecendo. Quando ela começa a nascer, quando ela quer crescer, quando ela quer vir, essa haste floral, ela aparece e ela começa a crescer e de um dia para o outro você vê uma diferença muito grande. Por exemplo, você sai para o trabalho, vai, aí você chega cansado, vai para dentro de casa. Quando volta, você não vai olhar a planta, aí você vai ver no outro dia, passaram 2 dias, nossa, você percebe que a haste floral já cresceu, ela já está aqui. Isso aqui vai dar uma flor do tamanho da minha mão, é muito linda. Eu acho que essa pergunta me foi feita uma vez e eu não tinha resposta, mas acho que agora eu tenho. Mudei depois de começar as plantas, eu acho que eu não mudei, eu acho que acordei uma parte mais sensível de mim, entende? É uma coisa assim muito gostosa, elas trazem muita paz. É muito gostoso. E aí, ó, você percebe que eu estou com as mãos num ser vivo? Eu estou com as mãos num ser vivo, significa que eu não estou sozinha, significa que eu não moro só. Olha as minhas amigas, olha os meus amigos, estão todos aqui e todos precisam de mim. Se eu deixasse isso aqui, ó, ele já estava todo cheio dentro daquele recipiente.